Aleluia. Livro de São Mateus, capítulo 24, 43 até os 51. Depois nós leremos o livro de São Marcos, livro de Marcos 13, 32. Mas primeiro vamos tomar o livro de Mateus, Evangelho, capítulo 24, versículo 43 ao 51. Eu quero falar essa noite sobre preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, 43. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Agora vamos para o livro de Marcos, capítulo 13, versículo 32. Livro de Marcos 13, 32. Até o versículo 37. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, e nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai. Três coisas aqui, os irmãos perceberam? Três coisas aqui. Olhai. Olhar aqui não é olhar com o olho, não. Olhar aqui é perceber. Perceba. Perceber. Não é olhar com o olho. Perceber. Vigiai e orai. Três coisas. Porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa. E Jesus partiu para fora da terra. Amém, irmãos? Amém. Ele deixou a terra quando começou a levitar diante dos discípulos no Monte das Oliveiras. Deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Se à tarde, será que vai ser à tarde? À meia-noite, será que vai ser à meia-noite? De manhã, o cantar do galo? Ou de manhã? Será? Aqui Jesus falou dos 4 pontos: manhã, tarde, noite e madrugada. Será que será um desses aí? Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Isso aqui não é dormindo na cama roncando, não, tá? Isso aqui não é dormindo na cama roncando igual um boi, não. Igual um porco. E as coisas que vos digo, digo-as todos. Vigiai. Senhor dos céus e da terra, diante do Senhor estamos, ó Pai, pedindo a Tua graça. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Confirma a Tua presença, confirma a Tua palavra. E diante do Senhor estamos, ó Pai, pedindo que a cada momento nós possamos estar preparados, ó Pai.
posicionados, esperando por aquele grande dia e hora que nós não sabemos, mas que está reservado para o Senhor. O Senhor sabe. O Senhor não permitiu nem que os anjos soubessem, nem que o corpo que foi aqui na terra usado pelo Senhor, o corpo humano, também não permitiu que soubesse. Isso está com o próprio Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que tudo está determinado para o Senhor. O tempo, a hora, tudo foi decretado e determinado pelo Senhor. Nós não sabemos nada. Apenas estamos crendo, Senhor. Apenas somos informados pelo próprio Senhor para vigiarmos, para percebermos, para então estarmos apercebidos, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, para que nós não sejamos surpreendidos e então, Senhor, ser decepcionados naquela hora. Mas queremos estar posicionados, ó Pai, vigilantes, apercebidos, atentos para aquela grande hora, Senhor. Abençoa, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, os irmãos podem se assentar. Preparados para a vinda do Senhor. Agora, por que eu não coloquei o texto ou o tema preparando? Preparando para a vinda do Senhor. Vejam bem, irmãos. Uma pessoa que esteja preparando para fazer alguma coisa, ela não está pronta para fazer. Se você está em sua casa preparando para sair, você não saiu ainda. Se você está preparando para casar, isso não quer dizer que você casou ainda. Uma coisa que esteja preparando não está pronta. Quem está entendendo? Uma coisa que esteja sendo preparada ou esteja preparando é porque não está pronta. Você fala assim, está pronto o almoço? Não, estou preparando. O fato de estar preparando não está pronto. Quem está entendendo, irmãos? E no entanto, quando o Senhor Jesus Cristo vir para buscar sua igreja, quem estiver preparando, fica. Isso quer dizer que não está pronta. Mas quem estiver preparado, vai. Isso quer dizer quem estiver pronto. Quem está me entendendo? Então, eu dei esse exemplo para os irmãos entenderem. Então, preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Os que vão estar preparando, serão chamados de virgens nécias. Por quê? As virgens nécias são aquelas que gastaram o azeite ou deixaram que o azeite saísse por algum buraco e então perdesse e derramasse. E como que as virgens nécias gastou esse Espírito Santo? Como que as virgens nécias pôde dizer para as virgens prudentes, dai-nos vosso azeite, porque a nossa está acabando. Ué, mas se está acabando é porque tem algum lugar que está saindo. Existe alguma coisa que está saindo. E a virgem nécia é tão nécia que não consegue examinar si mesmo para ver de onde está saindo esse Espírito. Aonde está perdendo essa santidade? Como está perdendo essa santidade com Deus? Como está perdendo essa comunhão com Cristo? Como que ela está se afastando de Deus aos poucos?
como que ela está se tornando relaxada aos poucos, ela não tem nem esse tipo para examinar por onde esse Espírito Santo que estava nela está saindo pelos dedos. Nem fazer um autoexame faz, mas quer examinar na hora que o noivo vem. Quer examinar na hora que o noivo chega. E na hora que o noivo chega, Cristo chega para arrebatar as virgens, não é hora de ficar examinando, irmãos. Não é hora de examinar e dizer, a nossa lâmpada está apagando e o noivo chegou. Não é assim não. Observe que a Bíblia diz, no livro de São Mateus, que as virgens prudentes pelas quais estavam preparadas foram. Amém, irmãos? Leia São Mateus para você ver. E as virgens prudentes que estavam cheias de azeite e preparadas, elas foram. E o noivo levou. Amém? Mas as virgens prudentes, as virgens nécias, não. Ficaram para trás para sofrer a perseguição, para sofrer a grande tribulação, deixadas para trás. Por quê? Porque não estavam preparadas. Elas queriam se preparar na hora que o noivo chegou. E já era tarde demais. Não dava tempo. Agora, a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela é inevitável. Porque a vinda do Senhor Jesus Cristo já foi falado. Está aqui nessa Bíblia profetizada. Amém, irmãos? Amém. Nada se adiantará dela e nada se atrasará dela. Quando for o tempo certo de Deus buscar a sua igreja, será aquele tempo determinado. Não vai se atrasar e nem se adiantará. Como disse o apóstolo São Paulo aos Hebreus, por um poucochinho de tempo o que há de vir, virá. É certo que virá e não tardará. Amém? Então Cristo vem para buscar a sua igreja. Agora, a segunda vinda de Jesus Cristo, irmãos, é algo que é pouco falado hoje no meio do seio do cristianismo. Vamos dizer assim, no meio do religiosismo. Porque no cristianismo, o verdadeiro cristianismo, está sempre falando sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Porém, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, pouco é falado nas igrejas. Pouco é pregado. Pouco é ensinado. Pouco se fala sobre arrebatamento da igreja. Pouco se fala da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, irmãos, como que pastores, ministros de determinadas igrejas irão pregar sobre arrebatamento e segunda vinda de Jesus Cristo, se a pregação implica preparação? Se a pregação implica estar posicionado? Eles não querem isso. Eles não querem estar preparados. Eles não querem estar posicionados. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque a segunda vinda de Cristo, ela acontece no sentido em que ele irá arrebatar uma igreja pura, uma igreja imaculada, uma igreja santa, uma igreja separada. E como é que a religião e as denominações vão pregar isso? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque para pregar sobre a segunda vinda de Cristo, você tem que pregar para o povo que tem que ser separado, tem que ser puro,
tem que estar afastado disso, afastado daquilo, tem que estar libertado disso, libertado daquilo. Então, como é que prega sobre a segunda vinda? Como se fala de arrebatamento, sendo que isso tem que falar sobre o âmbito para o povo ser estar preparado? Eles não querem isso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que nas igrejas pouco se fala sobre arrebatamento, pouco se fala sobre a segunda vinda, porque para pregar segunda vinda e arrebatamento, tem que falar ao povo sobre pureza, amém, irmão? Amém. Tem que falar ao povo sobre afastar-se do mundo, tem que falar ao povo sobre libertação, tem que falar ao povo sobre vigilância, tem que falar ao povo sobre separação da incredulidade, das coisas do mundo, porque Cristo irá arrebatar uma igreja pura, imaculada, virgem, amém, irmão? E como encontrar esse tipo de igreja lá fora? Como encontrar esse tipo de igreja no mundo? Por isso que não se prega sobre a segunda vinda, por isso que não se prega arrebatamento. As pessoas, a maioria delas que frequenta essas igrejas frias, informais e modernas dos dias de hoje, pouco se sabe sobre arrebatamento. Nada se sabe sobre arrebatamento. Mas, pela graça de Deus, nós estamos tentando colocar os pingos nos is, amém? Preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, observe que Jesus tem uma igreja aqui na terra. Sim, esta igreja é composta de pessoas. Essas pessoas foram chamadas e, ao ser batizadas com o Espírito Santo, elas foram colocadas em um corpo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. O Senhor Jesus tem uma igreja aqui na terra, tem uma noiva. Esta igreja é composta por pessoas que, ao ser chamadas por Ele para vir para a palavra, ser participantes da sua natureza divina, logo ela é colocada em outro lugar, é colocada no corpo de Cristo, batizada por um Espírito, amém, irmãos? E nesse corpo ela está segura, e nesse corpo ela está guardada. Aleluia. Amém? Amém? Porque somente quem está seguro, somente quem está guardado nesse momento, nesse instante, é quem está no corpo de Cristo, batizado pelo Espírito Santo. Quem não estiver no corpo de Cristo, batizado pelo Espírito Santo, não está guardado e nem está seguro. Nem está guardado e nem está seguro. Então Deus tem uma igreja aqui nessa terra. Deus tem um povo aqui nessa terra. Deus tem uma noiva aqui nessa terra. Essa noiva, ela é chamada, por isso ela é justificada. Deus pega essa noiva que justificou e a limpa pela água da palavra, amém, irmãos? E a separa das coisas do mundo. Logo depois disso, ele batiza com o Espírito Santo e diz: agora ela é minha, ninguém pode arrebatar da minha mão. Essa é a igreja de Cristo, essa é a noiva que ele vai arrebatar. Se não estamos em Cristo, se não estamos na palavra, porque quando Paulo disse que estava preparando uma virgem pura, quando ele diz pura, irmã, é pura em torno da palavra. Vocês estão entendendo? É uma virgem pura no sentido da palavra pura. Quando ele disse que estava preparando uma virgem pura para um marido, a saber, Cristo, esta pureza que ele estava falando é uma virgem pura da palavra, amém, irmãos?
É uma virgem pura, que não tem mistura com credo, que não tem mistura com dogma, que não tem mistura com preceitos e doutrinas. É uma virgem pura na palavra. Não é uma pureza como as pessoas pensam aí fora. A pureza disso, eu vou me afastar dessa cachaça, dessa bebida, desse cigarro, dessa roupa. Não é esse tipo de pureza, não. Paulo diz uma virgem pura, mas é pura da palavra, sem mistura nenhuma de dogmas, credos e preceitos humanos. Quem está entendendo, irmãos? Uma virgem pura da palavra. Estão entendendo? Eva era uma virgem pura, dada a Adão, da palavra. Eva era a palavra falada de Deus, dada a Adão. Mas quando ela se misturou com pensamento, com dogma, com entendimento errado, ela deixou de ser pura. A noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é pura na palavra. Amém, irmão? Sem dogma, sem credo, sem doutrina, sem ismo, sem nada, pura na palavra. Então, que tipo de igreja Jesus buscaria? Que tipo de igreja Jesus buscaria? Que tipo de igreja seria a esposa de Jesus? A esposa, irmãos, ou mulher, que um homem escolhe para ser a sua esposa, a mãe dos seus filhos. Nós estávamos ouvindo aqui antes de começar o culto aqui, o irmão Brana aqui tocando a fita, ele estava falando sobre escolhendo uma noiva. E ele disse que um homem, quando escolhe uma mulher para ser a sua esposa, a mãe dos seus filhos, o irmão Brana disse que quando aquele homem faz a sua escolha, revela o seu caráter. Revela o seu caráter. Vocês estão entendendo dizendo? Revela o seu caráter. Um homem que anda buscando uma mulher para ser sua companheira, a sua esposa, que vai ficar ali lado a lado, ser a mãe dos seus filhos, mas se ele não escolher bem, se ele não percebe que essa mulher é uma mulher que não para em casa, se ele não perceber que essa mulher é uma mulher mexeriqueira, boateira, que é uma mulher escandalosa, que é uma mulher que não para em casa, que é uma mulher que fuma, que bebe, uma mulher da vida, quando ele escolhe para ser a sua esposa, se é uma mulher que fuma, que bebe, que usa esmalte, batom, todas essas coisas mundanas, quando o homem escolhe esse tipo de mulher, não levando em conta o caráter real de uma mulher, revela naquele momento o caráter que ele possui. Revela naquele momento o caráter que ele possui. E assim, da mesma forma, quando uma mulher aceita o pedido de casamento de um homem e não percebe que ele é mulherengo, que não percebe que ele é um cobiçador de mulheres, jogador de loteria, esportivo, gosta de estar na moda, gosta de estar ali a colar nos bares e assim por diante, mas escolhe para ser o seu marido, aceita para ser o seu futuro esposo e pai dos seus filhos, também revela o caráter que tem dentro dela. Estão entendendo? Também revela o caráter que está dentro dela. Porque um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, um verdadeiro homem, que quando quer escolher uma esposa, ele não procura nela beleza, não procura algo desta vida, ele não enche os olhos no sentido natural, ele procura caráter. Amém, irmãos? Ele procura caráter, ele procura respeito. Mas quando as pessoas deixam o caráter
pula o caráter, pula o respeito, para ir lá na frente, quando pula o caráter, pula o respeito, já está mostrando que ele não tem nenhum caráter. Então, da mesma forma é o Senhor Jesus Cristo. Jesus não vem arrebatar qualquer mulherzinha. Quando eu digo mulherzinha, eu estou aplicando a igreja, porque mulher na Bíblia representa a igreja. Amém, irmão? Jesus não vem arrebatar, não vem buscar qualquer mulherzinha, qualquer igrejinha levada por tantos pecados, envolvida com o mundo, envolvida com negócios da vida, envolvida com as coisas dessa vida, pessoas que não têm compromisso com a palavra, mas com compromisso no mundo, com vidas misturadas, não separadas. Jesus não vem buscar essas mulherzinhas carregadas de pecados. Jesus vem buscar uma mulher de caráter. Amém, irmão? Uma igreja de caráter, porque de acordo com as pessoas, de acordo com a igreja, a mulher que ele escolhe para ser a sua esposa, revela o seu caráter. Amém, irmão? Revela o caráter de Deus, revela o caráter dele. Por isso que Deus disse para Paulo, e Paulo, sob a unção do Espírito Santo, disse assim: veja, eu estou zeloso, eu estou com zelo de Deus, e Deus tem me escolhido para preparar um povo, preparar uma igreja pura, virgem, para apresentar ao marido, a saber, a Jesus Cristo. Amém? Então Deus disse para Paulo: Paulo, eu não quero qualquer mulher, eu não quero qualquer igrejinha, eu não quero qualquer povo, eu quero um povo puro, imaculado na palavra. Amém? O que Abraão disse para Eleazar? Eleazar disse assim: ó, eu não quero nenhuma mulher aí fora para o meu filho, eu não quero qualquer tipo de mulher para o meu filho, eu quero uma mulher que seja digna, e busque uma nos meus parentes. Amém, irmãos? Eliezer, o mordomo, foi buscar uma Rebeca para Isaac. Olha o tipo de mulher que ele buscou para nascer a futura esposa de Isaac. Vocês estão entendendo, irmãos? Olha a mulher, que tipo de mulher? Então, da mesma forma, é Cristo. Ele vai buscar uma igreja. Ele virá buscar uma igreja, arrebatará uma igreja, levará uma mulher. Então veja bem, assim diz o irmão Branham que Jesus Cristo, a igreja, a noiva que ele escolhe, revela o seu caráter. Revela o seu caráter. Quando nós começamos a era pentecostal, nesta última era da Laodiceia, ela começou através dos fogos do avivamento, quando os dons começaram a cair lá na Rua Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, ali no início do século XX. Quando o Espírito Santo, os fogos do avivamento, começou a cair ali, começou então o movimento pentecostal e a era da restauração estava chegando. Porém, esse movimento do Espírito Santo logo foi travado através de ideias e de ideologias, por meio de arrazoamentos, e então organizou a coisa toda. Então observe bem que Deus enviaria uma mensagem, e essa mensagem traria a um povo de volta à palavra original. Se vocês observarem, quando a era pentecostal se organizou, nenhuma dessas igrejas serviria de ser esposa dele. Nenhuma poderia e serviria para ser esposa dele. Nenhuma.
Nenhuma poderia ser esposa dele. Porque no momento em que eles se organizaram, Deus passou adiante, enviou uma mensagem, e o mensageiro foi o nosso Eliezer, o nosso mordomo Eliezer. Ele veio com uma mensagem e então pregou a palavra. Aqueles que estavam dentro do sistema religioso, dentro da era pentecostal, aqueles que ouviram a palavra e lá dentro das suas almas tinham um desejo de servir a Deus, de adorar a Deus, lá nas suas almas clamavam, e a voz desta alma que clamava foi atendida pela voz que Deus enviou nesse último dia. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então Deus chamou cada um que estava ali dentro. Deus provocou um êxodo, e esse êxodo fez com que uma igreja saísse de lá. Deus enviou um profeta com 2 sinais e maravilhas. Por quê? A Bíblia disse que era a 7ª vigília que Jesus viria. Seria na 7ª vigília, não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira, não é na quarta, não é na quinta e não é na sexta. Não era no tempo de Paulo, não era no tempo de Irineu, não era no tempo de Columba, não era no tempo de Martim, não era no tempo de Lutero, não era no tempo de João Wesley, mas seria na 7ª vigília, na 7ª era que Cristo viria. Amém, irmão? Que Cristo viria. Seria na 7ª era, na última era, quando o último eleito entrasse, ele viria. Amém? Então Deus enviou um mensageiro com uma mensagem e tirou um povo que estava todo enrolado, emaranhado com credos e dogmas na era pentecostal. Mas quando esse povo sai de lá, não é noiva não, o povo sai e é chamado de igreja, porque Deus provocou um êxodo, e a palavra êxodo significa saída. Amém, irmãos? E Deus fez com que um povo que estava no sistema saísse. Deus enviou a mensagem com 2 sinais, e esses 2 sinais, através do mensageiro desse último dia, William Marion Branham, foi para atrair a atenção das pessoas que estavam nesses sistemas mortos de igrejas. Porque a Bíblia diz que os que estavam dormindo deveriam se levantar dos que estavam mortos. Haveria de haver um despertamento entre os que estavam mortos. Desperta tu que dormes, e Cristo vai te esclarecer. Amém, irmão? Em cada era, quando Deus envia uma mensagem, o povo então organiza depois que o mensageiro morre. Toda vez que Deus enviou uma mensagem, o povo ouviu aquela mensagem, saiu, o restante que fica se organiza, e quando se organiza, morre. Aí os que estão mortos ficam mortos, mas existe um grupo que está dormindo ali, que é eleito. Deus envia outro mensageiro e acorda os que estão dormindo para ser esclarecido. Amém, irmão? E segue adiante com o povo. E quando a era pentecostal se organizou, morreram, estão mortos, mas havia um grupinho eleito lá dentro que estava dormindo. Amém, irmão? E que precisava ser esclarecido pela palavra, e aqui estamos nós, esclarecidos com essa mensagem deste último dia. Amém? Agora observe uma coisa para vocês verem. Os 2 primeiros sinais que Deus deu ao William Branham, você já conhece a história, já passamos isso na rádio várias e várias vezes. Você sabe que aqueles 2 sinais foram dados para atrair a atenção das pessoas que estavam dormindo nesse sistema religioso. E esses 2 sinais captaram a atenção, e trazendo o povo para fora, provocou um êxodo.
Esse êxodo é chamado de saída. Lá dentro do mundo religioso é um povo, quando sai é a igreja, mas mesmo assim ainda não é a esposa, não é a noiva ainda. Quem está entendendo? Ainda não é a noiva ainda, porque a mensagem provocou um êxodo, saiu, ouviu a voz, ouviu o grito, foi esclarecido sobre o batismo, saiu, esclareceu sobre a semente da serpente, por isso que saiu, esclareceu sobre a Santa Ceia, saiu, esclareceu sobre as eras, por isso que saiu, esclareceu sobre a predestinação, por isso que saiu, esclareceu sobre o profeta, por isso que saiu, esclareceu sobre Malaquias capítulo 4, por isso que saiu, esclareceu sobre Apocalipse 10, por isso que saiu, esclareceu sobre a marca da besta, por isso que saiu. Amém, irmão? Esclareceu, por isso que saiu, e essa saída provocou um êxodo, e quando ela saiu, Deus disse, aí está a igreja, mas ele não disse, aí está a minha noiva, a esposa. A igreja saiu, e dessa igreja Deus escolhe a sua noiva. Amém, irmãos? Essa igreja, de dentro dela sai as virgens cheias do Espírito Santo, que não deixa de forma alguma o azeite sair por algum canto por aí. Amém, irmãos? Mas a igreja que saiu do sistema, ela pensa que tem alguma coisa só porque é virgem, só porque batiza correto, só porque aceitou o profeta, só porque toma a Santa Ceia correta, só porque a mulher não prega. Pensam e folgam-se com isso e tenta viver uma vida relaxada e deixa o Espírito Santo sair, desvanecer. Não se preocupa, mas a noiva está ali. Amém, irmãos? A noiva não se deixa. A noiva, ela não deixa o mundo golpear ela. A noiva não deixa o mundo engolir ela. A noiva verdadeira não deixa o brilho do mundo satisfazer ela. A noiva não deixa com que o mundo venha atraí-la. Ela fica firme na palavra. Amém, irmãos? Ela fica o tempo todo na palavra, enquanto que os outros têm a palavra, têm a mensagem, mas começam a se envolver com o mundo. Já não são mais os mesmos, já não são os crentes que eram antes. Se isso está acontecendo com o povo da mensagem, imagina o mundo religioso. Estão entendendo, irmãos? Então, a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela sai de dentro da igreja cheia do Espírito Santo. E a virgem que sai do sistema religioso, crendo na mesma coisa que a virgem prudente crê, recebendo a mesma porção que a virgem prudente também recebe, conhecendo a mesma mensagem que a virgem prudente também conheceu, não se enche do Espírito Santo, começa a se envolver com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha por lá, perde tempo com isso, perde tempo com aquilo, perde tempo com aquilo outro, perde tempo com aquilo outro, começa então a criar coisas, começa então a conseguir coisas, tem uma casa melhor, começa a ter um carro melhor, e começa a adquirir coisas, e começa a ir em lugares que antes não ia, e começa a participar de coisas que antes não participava, e começa a ter coisas que antes não costumava ter, e começa a ir em lugares que antes não ia, e começa a perder a unção, a santidade, e fica só aquela forma de igreja por fora. Quem está entendendo, irmãos? Mas a virgem prudente não. Do jeito que ela começou no princípio, ela continua. Amém? Amém. Do jeito que ela começou no princípio, continua até o fim. Do jeito que Josué e Caleb começou lá no Egito, termina lá no Canaã. Amém, irmãos? Não mudou nada. Aleluia. E Josué e Caleb representam a noiva que entra. Amém, irmãos? Amém. Então, Jesus prometeu vir a segunda vez e levar esse povo.
Vamos ver aqui em São João, algumas escrituras, antes de nós entrarmos na mensagem. Em São João capítulo 14, vamos ver aqui, São João capítulo 14, nós vamos ver aqui o que o Senhor Jesus Cristo disse sobre essa segunda vinda, sobre essa vinda que ele disse que levaria para ele mesmo. São João 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não deixe o coração ficar perturbado, não deixe o coração ficar conturbado, desesperado. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Amém, irmão? Para que onde eu estiver, vós estejais também. Então ele prometeu vir. Amém? Ele prometeu vir. Ele virá. Quando, pastor? Não sei. Quando, pastor? Não sei. Mas uma coisa nós podemos ver, perceber. Estais vós apercebidos, olhai, vigiai. Então, se Deus não tivesse enviado para nós um profeta, o profeta é o maior sinal de que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Amém? O profeta é o maior sinal. Você diz assim, pastor, mas não é Sodoma e Gomorra? Não é o tempo de Noé? Não, isso é sinal para o mundo. Isso é sinal para Billy Graham, isso é sinal para Oral Roberts, isso é sinal para o mundo pentecostal, mas não para a noiva. O maior sinal de que Cristo está às portas para arrebatar a sua igreja foi quando ela, a própria igreja noiva, recebeu o profeta. Amém, irmão? Sodoma, Gomorra, o mundo diluviano, isso é sinal para o mundo. É sinal para o mundo. Mas para a noiva, o maior sinal de que Cristo está próximo a arrebatar a sua igreja é a vinda, a aproximação, a chegada de um profeta. Amém? Porque depois que Deus envia um profeta, é depois disso que acontece alguma coisa. De ruim para o mundo, mas de bom para quem recebeu a palavra. Amém? Juízo para um lado e misericórdia para o outro. Então, no livro de Hebreus, capítulo 9, abre sua Bíblia, Hebreus 9, versículo 28. Nós vamos ler o seguinte, Hebreus 9, verso 28. Observe o que Paulo disse. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Bom, ele oferecendo-se uma vez, não vai oferecer mais de uma. Ele ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez. Amém, irmão? Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Amém? Agora, como é que Cristo aparece sem pecado para alguns que estão andando em pecado? Como é que Cristo aparece a segunda vez sem pecado para o que está bebendo, fumando, prostituindo, mentindo, adulterando, mulheres cortando cabelo, usando batom, saia rachada, saia colada, mostrando suas partes íntimas, homens fumando, bebendo, cobiçando e misturado com as coisas. Como é que Cristo vem sem pecado para um povo todo enredado no pecado? Você sabe por quê? Porque o sangue que foi oferecido, eles não quiseram se santificar.
Eles rejeitaram o sangue para se santificar. Qualquer igreja, qualquer pastor que não prega contra o pecado dentro dela para libertar o povo, está rejeitando o sangue que santifica a pessoa. Quem está entendendo, irmão? Está rejeitando o sangue, porque o sangue é que nos purifica e nos limpa de todo pecado. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos abrir nossas Bíblias. 1 Tessalonicenses, antes de Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Observe bem. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Paulo aos Tessalonicenses diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Então Deus quer santificação, amém, irmão? Deus quer santificação em tudo, todo o vosso espírito. Então vamos parar aqui. Todo o vosso espírito, como assim? Todo o vosso espírito. Presta bem atenção, irmãos. Até o nosso espírito tem que estar santificado. Você fala assim, mas como assim, pastor? Como é que eu vou santificar o espírito? Irmão, existem 5 sentidos do espírito: imaginação, memória, afeto, consciência, razão. Todos esses sentidos do espírito têm que estar santificados. Os seus pensamentos têm que ser puros, amém, irmãos? A sua imaginação tem que ser pura. Se você imagina coisa errada, imagina impureza, você não está santificando seu espírito, não, irmão. Seu espírito está sujo. Se você imagina coisa, imagina impureza, imagina mulher nua, imagina mulher pelada, imagina um rapaz nu, está imundo, está sujo, está imundo, não está santificado. Fica entendendo, irmão? Você pensa que é só o corpo? E a cobiça? Vem do espírito também. E os maus pensamentos? Do espírito. Paulo está dizendo: santifiquem tudo, todo o vosso espírito, amém, irmão? Que é os 5 sentidos dele: memória, razão, pensamentos, imaginação, consciência. Tenha consciência pura, tenha pensamentos puros, imaginações puras, amém, irmão? Tem que estar santificado. Aí ele diz no versículo 23, continuando: que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito. Você pode observar que espírito aqui está escrito com letra minúscula, nem é maiúscula. Espírito seu, espírito meu, amém, irmão? A alma também. A alma tem que estar santificada também. Por quê, pastor? Porque na alma que está no coração, é de lá que procede os maus pensamentos, é de lá que procede toda a prostituição, os adultérios. Estão entendendo? Tem que também estar santificado. É lá que vem o ódio, é lá que vem o sentimento faccioso, é de lá, provém de lá. Você tem um sentimento estranho com seu irmão, ou odeia, ou qualquer coisa, vem de lá também, porque vem de lá que procede os homicídios, diz a Bíblia. Santificar em tudo, todo o vosso espírito, alma, e agora por último, o corpo. Aí o corpo também tem que estar santificado, amém, irmãos? Amém. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem andava nu não anda mais, a mulher que cortava cabelo não corta mais, a mulher que usava roupa escandalosa não usa mais, que usava pintura não usa mais, que jogava não joga mais. Todo o corpo agora tem que ser santificado também, amém? Amém. Mas santificado para quê? Para isso aqui, corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a religião, as denominações não pregam sobre arrebatamento, não pregam sobre segunda vinda, porque para pregar segunda vinda e arrebatamento tem que pregar essas coisas.
vai entrar esse lixo gospel, vai entrar essas mulheres parecendo Jezabéis pintadas, com essas bocas com 1 quilo de batom, com uns brincos que parece que pesa quase meio quilo na orelha, sem roupa, nua. E esses rapazinhos com o cabelo parecendo efeminado, calça colada no corpo, com esses comportamentos e essas gírias mundanas. Não, irmão, Deus não quer lixo, não. Deus quer pureza. Deus quer uma igreja pura, uma virgem pura na palavra de Deus. Agora eu pergunto, qual púlpito, qual igreja nesses últimos dias estão pregando uma palavra pura? Pura, uma virgem pura da palavra, que não está misturada com credos e dogmas e preceitos do homem, que olha para o que os doutrinos apóstolos ensinaram, que olha para o que Paulo ensinou, os apóstolos ensinaram. Então qualquer igreja que não ensina o que a Bíblia ensina, e que não ensina o que os apóstolos ensinaram, não é uma igreja virgem e pura da palavra. Isso é duro de falar, mas é a pura verdade. Amém, irmão? Se nós aqui, eu mesmo, começar a afastar um pouquinho dessa palavra, não afastar no sentido físico, fazer uma coisa errada ali, uma coisa errada aqui, não, isso aí é erros, são coisas que eu tenho que acertar, particularmente falando entre eu e Deus. Mas se aqui em cima do púlpito eu começar a afastar dessa palavra, deixando de ser puro, se eu deixar de ensinar e pregar o que o profeta ensinou, o que Paulo ensinou, nós deixamos de ser puro, deixamos de ser virgem pura. Estão entendendo, irmãos? Amém. Tiago 5. Aleluia. Tiago 5, está depois dos Hebreus. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Aleluia. Vamos ver o que Tiago diz para a igreja. Tiago 7, capítulo 5, versos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes. Ah, pastor, mas eu não sou não. Eu tenho uma impaciência, eu sou impaciente. Às vezes tem crente, irmão, que é impaciente, mas não pela falta do Espírito Santo. Talvez por causa da natureza. Existem pessoas que é impaciente e é cheio do Espírito Santo. Mas a impaciência dele não é por falta de conversão, é por causa da natureza que ele tem. Estão entendendo? É por causa da natureza que ele possui. Tiago 5, versos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes. Quando ele diz pacientes, não é essa paciência que nós temos assim, não. Essa paciência aqui é em torno da vinda do Senhor Jesus Cristo. Estão entendendo? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque quem não é paciente até a vinda de Jesus Cristo, diz o seguinte: sabe uma coisa? Os nossos pais disseram que ele viria, até hoje não veio, então deixou de ser paciente. Desde antes, nossos pais, como dormiram, diziam que viria e nunca mais veio. São os blasfemadores, escarnecedores. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. Deus foi paciente, irmão. Deus foi paciente. Ele esperou a primeira vigília, Paulo, a segunda Irineu, a terceira São Martim, a quarta Columba, a quinta Lutero, a sexta João Wesley e a sétima William Branham. O lavrador aqui é Cristo, irmão. Amém, irmão? Amém.
O lavrador aqui é Cristo. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. A chuva temporã é aquela chuva que vem antes do ensinamento. A chuva seródia é aquela que vem depois do ensinamento. Nós tivemos uma chuva antes dos 7 selos e tivemos outra chuva depois dos 7 selos. Amém, irmão? Tivemos a chuva antes dos 7 selos, que é a chuva temporã, e depois dos 7 selos nós tivemos a chuva seródia. A chuva temporã é aquela chuva para semear semente na terra, e a chuva seródia é aquela para colher os frutos. Quem está entendendo, irmãos? A mensagem deste último dia, depois que os 7 selos são revelados, é para trazer os verdadeiros frutos para arrebatamento, para a colheita. Amém, irmão? Para a colheita. 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Amém? Aleluia. Agora vamos tomar 1 João, abre e passa umas 3, 4 páginas. 1 João, capítulo 2, verso 28. É um versículo que quase as pessoas não entendem sobre isso, sobre esse versículo. 1 João 2, 28. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Confundidos aqui, irmão, é envergonhados, decepcionados. Ou seja, ele vem e você fica. Como é que você vai ficar se você está nele? Se você estiver nele, você não fica. Amém, irmão? Mas quem não está nele, fica para trás. Ficará envergonhado, decepcionados. A Escritura está dizendo isso, para que não sejamos confundidos por ele na sua vida. E confundido é ficar embaraçado, envergonhado, decepcionados. E vai ter muita decepção. Haverá muita decepção quando Cristo vier para arrebatar a igreja. Vocês estão entendendo? A pior coisa que existe é assim, eu pensei que fosse, eu pensei que era, eu esperava que fosse, e depois nada disso. Isso é decepção. Isto é estar envergonhado. Estão entendendo, irmãos? A igreja que ele virá buscar, irmãos, será uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga. Mas pastor, é impossível encontrar uma igreja nessa terra, principalmente hoje em dia, sem mancha, sem mácula e sem pura, porque quase todos nós temos erros. Irmão, não é isso que Paulo está dizendo, não. Paulo não está falando dos seus erros, de vez em quando, suas arranhadas. Paulo está falando da igreja pura na palavra. Amém, irmão? Olha, eu posso ter vários defeitos aqui, no meu corpo, mas eu não posso ter aqui no meu entendimento, irmãos. Paulo chegou a dizer isso. Vocês não leram isso em Romanos 9? Ele disse, mesmo que o meu corpo não quer fazer o bem, mas quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque quando eu quero fazer o bem, o mal não me deixa. Todavia, na minha consciência, eu tenho sabedoria, tenho entendimento de Deus. Amém, irmão? Nós podemos ter deficiências aqui, no nosso corpo, porque ele é imperfeito, precisa de redenção. Mas aqui, na nossa consciência, no nosso pensamento, na nossa doutrina, tem que estar pura na palavra de Deus. Amém? Quando Paulo diz que ele é pura e imaculada, é pura e virgem na palavra. Quando você não permite ser violado. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você é uma virgem da palavra e recebeu a palavra do jeito que ela é, se você permitir que um teólogo, qualquer pregadorzinho aí, ensine no seu entendimento, em sua cabeça, qualquer coisinha fora da mensagem do profeta, você desvirginou.
Você foi desvirginado. Você foi violado. Violou seu entendimento foi violado. Eva foi violada, irmãos. Primeiramente foi na mente, não foi no corpo primeiro, não. Primeiro recebeu na mente primeiro, depois o corpo. Estão entendendo, irmãos? É uma virgem pura na palavra, é aqui, ó, no entendimento, na compreensão. Sua compreensão é pura, irmão? Amém por isso, amém? Glória a Deus. Então o povo não entende isso, não compreende muito essas coisas. Isso é só para uma noiva sobrenatural, amém? 159 para terminar, separação da incredulidade. Tem mais mensagem aqui, mas eu vou só citar esse parágrafo. 159, separação da incredulidade, porque o título dessa mensagem é: a palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Parágrafo 159. Este ministério em breve terminará, e o Filho esperado aparecerá ele mesmo. Presta atenção. Então, Jesus Cristo vem pela segunda vez, e Jesus só vem quando o ministério nesta terra termina. Amém, irmãos? Veja bem. Olha o que o Senhor Jesus falou para ele lá no Rio Ohio. Assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem, não é você, não, é tua mensagem, precursará a minha segunda vinda. Então, este ministério em breve terminará, e o Filho esperado aparecerá ele mesmo. A igreja tem vindo de justificação através dos luteranos, tem vindo através de santificação por meio dos wesleyanos, ao batismo do Espírito Santo pelos pentecostais, e agora terminando nos da pedra principal, ministério tipificando todo o tempo bem ao perfeito, a sombra negativa se tornando positiva, e Jesus virá para apanhar a sua igreja algum dia. Aqueles que creem, separa-te da incredulidade e crê nesta noite. Você fará isso? Amém, irmão? Separar de toda a incredulidade. Toda a incredulidade. Você pergunta para um batista, metodista, presbiteriano, pentecostal: ei, você é um crente? Oh, graças a Deus, eu tenho, graças a Deus, 30 anos que eu aceitei Jesus Cristo e estou aqui nessa igreja, firme e forte, servindo a Deus da maneira que eu posso. Amém, glória a Deus por isso. Mas eu tenho novidades para você. O que é? Deus enviou uma mensagem para esse dia: não creio. Ele não se separa da incredulidade. Estão entendendo, irmãos? Ele não se separa da incredulidade. Não recebo, não creio que exista. Ele não se separa da incredulidade. Mas Deus mandou uma mensagem e nos separou da incredulidade. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela palavra, pela mensagem que o Senhor nos deu nesse dia. Senhor, quando Paulo disse que ele foi enviado para tirar um povo, uma virgem pura, mas é uma virgem pura na palavra, porque as obras que nós fazemos no corpo é apenas o ato da santificação, da separação, mas é o entendimento que deve ser puro, é o entendimento, é a revelação. Por isso que a marca da besta é na testa, na mente, porque não tem o entendimento puro da palavra, eles não têm. Mas a noiva que tem o entendimento da palavra, ela é pura na palavra, é no entendimento. Por isso que Deus nos deu a revelação. Ajuda cada um, Senhor, nos separa cada vez mais da credulidade, que nós possamos apresentar mais diante de Ti santificados em nossas vidas, que nós possamos aprontar cada minuto, Senhor, ó Pai, a cada instante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz o Teu profeta: eu me vejo e então eu me percebo a mim mesmo, me examinando a mim mesmo cada dia para ver se eu estou nessa palavra. Ó Deus, tem misericórdia,
no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe teus filhos ao voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.